Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estamos chegando na manhã dessa terça-feira, dia importante, dia de decisão, dia de começarmos a definir a nossa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu queria pedir a você, antes de qualquer coisa, que você se inscrevesse no nosso canal, que você deixasse o seu like, que compartilhasse os conteúdos nas suas redes sociais e que também você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que acontecer de novidade aqui no nosso canal. Então, meus amigos, vamos ao vídeo, vamos às notícias do nosso Mengão. O Flamengo treinou ontem com todo o grupo e iniciou de forma efetiva a preparação para o jogo de hoje contra o Fluminense. Sampaoli definiu o time que vai a campo. Definiu ou começou a definir? Por que começou a preparação? Porque o Flamengo jogou sábado, domingo o Flamengo apenas fez o treino regenerativo e ontem, segunda-feira, o Flamengo começou a preparar efetivamente a equipe. Uma constatação é que o centroavante Pedro não treinou durante o dia de ontem e não vai enfrentar o Fluminense, ainda que existiam chances remotas da sua participação. Agora, praticamente e oficialmente está descartada a presença do centroavante Pedro Guilherme no Flamengo. Outro que confirmou estar fora foi Davi Luiz, o zagueiro Davi Luiz. O Flamengo, através de nota oficial em seus perfis nas redes sociais, informou que foi diagnosticado no atleta uma pequena lesão na posterior da coxa direita e que o atleta seguia tratamento normal, portanto, Davi Luiz é outro fora da partida. Em relação a Matheus Cunha, o clube só se pronunciou sem falar em lesão muscular, e sim de que o atleta apresentou uma inflamação no quadril direito, relatando ainda dores no local e que ainda não está descartado a participação dele no jogo de logo mais contra o Fluminense. Será reavaliado hoje no dia do jogo. Porém, o jornalista Vender Casagrande trouxe a informação de que Matheus Cunha treinou bem e agora só depende da sua escalação do treinador Sampaoli, se vai escalar Santos ou se vai escalar Matheus Cunha, porque até agora ninguém sabe se houve a definição de quem é, na verdade, o titular no gol do Flamengo. Outro que causa preocupação é Cebolinha. Cebolinha, o inchaço no tornozelo dele ainda não diminuiu, o que gera a incerteza da presença ou não do atleta na partida de hoje. Porém, nas imagens que o Flamengo divulgou ontem do treinamento realizado no CT Urubu, aparece Cebolinha treinando normalmente. Então, essa é outra dúvida que a gente vai ficar aí para definir realmente naquela uma hora antes da partida, quando as escalações são obrigatoriamente terem que ser definidas, né? Fluminense e Flamengo teve a seguinte equipe de arbitragem definida pela comissão de arbitragem da CBF. O árbitro vai ser Anderson Daronco, da FIFA do Rio Grande do Sul. Do assistente número 1, Bruno Rafael Pires, goiano, também da FIFA. Na assistência número 2, Danilo Ricardo Simon Maniz, da FIFA São Paulo. E no árbitro de vídeo, no VAR, Daiane Muniz, também da FIFA de São Paulo. Fluminense e Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Sport TV /Premier, né? Para todo o Brasil a partir das 21 horas de hoje. A narração do Premier e do Sport TV vai ser do Luiz Carlos Júnior, comentários do Lédio Carmona e do Pedrinho. Para quem não sabe, Luiz Carlos Júnior, tricolor, Lédio Carmona e Pedrinho, vascaínos. Então, estaremos cercados de antes na transmissão de Fluminense e Flamengo pelo Sport TV Premier. O Flamengo, pessoal, ainda fará treino hoje, né? Às 10 horas da manhã, Sampaoli vai fazer um treino leve. A atividade será a última do elenco do Flamengo antes do clássico contra o Fluminense, logo mais no Maracanã. Lembrando que foram vendidos de forma antecipada para essa partida, esse primeiro jogo da Copa do Brasil, da disputa das oitavas da Copa do Brasil, 57 mil ingressos. Então, se a gente botar aí num número bom,
vai ficar meio a meio os torcedores de Flamengo e Fluminense, porque o Fluminense usou aquela expertise para vender 3 dias antes, só vender para torcedores do Fluminense, e para o Flamengo abriu apenas no sábado. Mas o Flamengo deu o troco, né, pessoal? Deu o troco, com certeza vamos falar nisso mais na frente. Bom, meus amigos, nem as 2 vitórias seguidas do Brasileiro contra Goiás e contra Bahia esconderam as preocupações dos rubro-negros com o acúmulo de lesões que tem acontecido no elenco rubro-negro. As lesões aumentam o clima de desconfiança, não apenas para o clássico de logo mais contra o Fluminense, mas também para o restante da temporada, visto que terão muitos jogos a disputar ainda. Não custa lembrar que na era Paulo Souza, o ano passado, nessa mesma época, batemos o recorde de presença de jogadores no departamento médico do Flamengo. Foram aí, uma vez, no máximo, 11 jogadores entregues ao departamento médico, e depois da saída do Paulo Souza foram constatadas que essas lesões enormes de muitos jogadores do Flamengo se deveu à questão do excesso de cargas físicas que eram aplicadas pela comissão técnica de Paulo Souza. Será que essa inexistência de dar folgas para o atleta, o São Paulo está trabalhando desde o dia 17 de abril, sem parar com esse grupo? Será que não é que está ocasionando essas lesões? Fica aí, comente, diga o que você pensa a respeito disso. O Flamengo, meus amigos, faz 7 dos seus próximos 8 jogos no Maracanã. Se não, vejamos a sequência. Hoje, dia 16 de maio, o Flamengo joga contra o Fluminense pela Copa do Brasil. No dia 21, domingo próximo, o Flamengo enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão. No dia 24, na quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Nublense, lá no Chile, pela Libertadores. E esse é o único jogo que o Flamengo vai fazer fora do Maracanã. No dia 27, enfrenta o Cruzeiro no Maracanã, pelo Brasileiro. No dia 1º, enfrenta novamente o Fluminense no jogo da volta da Copa do Brasil, também no Maracanã. No dia 5 de junho, enfrenta o Vasco da Gama no Maracanã, uma segunda-feira. No dia 8, volta a jogar pela Libertadores contra o Racing no Maracanã. E no dia 11, volta a jogar pelo Brasileiro contra o Grêmio no Maracanã. Então, nos próximos 8 jogos do Flamengo, 7 serão no Maracanã e 1 fora, que será contra o Nublense do Chile pela Libertadores. A torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para o jogo de volta contra o Fluminense pela Copa do Brasil, em disputa das suas oitavas de final. Estão esgotados os setores Norte, Leste Inferior, Leste Superior, Oeste e Maracanã+. Restou apenas, meus amigos, apenas ingresso para o setor Sul, setor Este destinado aos tricolores. Lembrando que nessa proporção, como o Flamengo comprou todos os setores, menos o setor Sul, a proporcionalidade vai ser de 80 para 20 aí entre as torcidas de Flamengo e Fluminense na segunda partida. O Flamengo Futebol Feminino voltou a jogar ontem pelo Campeonato Brasileiro da categoria. À noite, a partida se realizou às 20 horas no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca, e o Flamengo empatou depois de ter saído vencendo contra o São Paulo por 1-1, né? E quebrou uma série de 9 vitórias que o Flamengo estava tendo em 10 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Até então, a campanha do Flamengo era em 10 jogos, 9 vitórias e 1 derrota, e agora, em 11 jogos, o Flamengo tem 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esse empate não alterou nada, o Flamengo já tem garantido a classificação para a próxima fase, né? Bom, meus amigos, São Paulo e Flamengo jogaram mais uma vez a noite de ontem pelas semifinais do NBB 2022-2023. Jogaram o segundo jogo da melhor de 5 e o Orgulho da Nação, mais uma vez, saiu derrotado do ginásio do Morumbi em São Paulo, perdeu para o São Paulo por 96-79, São Paulo abriu 2-0 e agora o Orgulho da Nação precisa de uma virada histórica, uma virada heróica, porque precisa ganhar o terceiro jogo que vai ser realizado também em São Paulo na quarta-feira, para forçar os jogos no Rio, e aí teria que ganhar mais 2 vezes seguidas do São Paulo. Então ficou difícil a situação do Flamengo, que agora precisa ganhar 3 vezes seguida do São Paulo para chegar na final do NBB 2022. 2023 é uma pena
que uma campanha tão bonita tenha fraquejado agora no final. Bom, meus amigos, com informação trazida pelo jornalista VD Casagrande, o elenco rubro-negro vai ter folga amanhã, quarta-feira. Após a partida contra o Fluminense, o elenco vai folgar. Lembrando que desde o dia 17 de abril, quando assumiu o Clube de Regata do Flamengo São Paulo, nenhum dos jogadores do elenco do Flamengo tiveram folgas, né? Então vai ter folga amanhã, até porque o jogo contra o Corinthians é no domingo. Mesmo dando a folga na quarta, o Flamengo vai ter quinta, sexta e sábado para preparar a equipe para jogar contra o Corinthians, né? Gabriel Barbosa, nosso Gabigol, está prestes a quebrar outra marca com o gol marcado diante do Bahia, lá na Fonte Nova no sábado passado. Ele está apenas a um gol de entrar no top 3 dos goleadores do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Vejam a lista. O primeiro lugar é Fred, do Fluminense, com 158 gols. Depois vem Diego Souza, com 130 gols. Depois vem Wellington Paulista, né, que tem 108 gols. Gabigol, com o gol marcado na Bahia, foi para 107. Está um gol de alcançar o Wellington Paulista e assumir esse top 3. E na quinta posição, Paulo Baier com 106 gols. Bom, meus amigos, Flamengo e Fluminense fazem hoje pela Copa do Brasil o clássico número 444, sendo que são 161 vitórias do Flamengo, 141 vitórias do Fluminense, com 141 empates. O retrospecto nas últimos 13 jogos são muito favoráveis ao Fluminense. 8 vitórias do Fluminense, 3 vitórias do Flamengo e 2 empates apenas. Bom, meus amigos, o lateral Ayrton Lucas participou de 26 das 31 partidas do Flamengo nessa temporada. Só Everton Cebolinha jogou mais vezes, 29. Porém, Everton Cebolinha, na maioria das vezes, foram partidas que ele veio da reserva. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, por outro lado, é o segundo jogador do elenco que mais foi titular em 2023. Duelos. Ele só perde para o Gabigol Fominha, com 24 participações como titular. Bom, o retrospecto do Flamengo em clássico e em disputas da Copa do Brasil é amplamente favorável ao Flamengo. O rubro-negro já enfrentou os rivais cariocas 4 vezes em mata-matas na competição. Foram 3 classificações e 1 eliminação. Em 2006, o Flamengo eliminou o Vasco. Em 2013, eliminou o Botafogo. Em 2015, foi eliminado pelo Vasco e em 2017, eliminou novamente o Botafogo. Por isso, o confronto contra o Fluminense na Copa do Brasil é inédito, pois os dois nunca foram adversários nessa competição. Bom, o Flamengo anunciou ontem a abertura da venda dos ingressos para a partida do próximo domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A venda será iniciada nessa quarta-feira para os sócios torcedores do Flamengo. E para o público em geral e para os visitantes estarão liberados. Não, a venda para os sócios torcedores se inicia hoje, terça-feira, dia do jogo do Fla-Flu. E para os públicos em geral e também para os visitantes, estará disponível a partir de amanhã, quarta-feira, às 14 horas. Bom, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, vamos à vitória, Mengão 2-1 hoje no Fluminense. Tchau!